Sejam todos bem-vindos nessa oficina de serviço e sustentabilidade ambiental. Nós vamos fazer uma abertura, então, com 3 vezes o Om e 3 vezes o Gayatri. Tá? Pedir para quem está com o microfone aberto fechar, para poder todo mundo cantar junto. Om. Om. Ó Mãe Divina, afasta a escuridão dos nossos corações e ilumina nosso ser interno. Dá-nos um claro intelecto, onde a tua verdade possa sempre se refletir. Om Bhur Suvah Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhur Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhuvassuvaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Sairam, pedimos as bênçãos do nosso amado Mestre, Satyasai, para que inspire as nossas palavras e toque o coração de todos que assistam a essa oficina. Vamos se sair. Agora, com a palavra, o Ademar, que é o nosso coordenador de serviço. Abriu lá? É abriu? Bom, Sairam, meus irmãos, é com muita alegria e contentamento que iniciamos essa oficina sobre o serviço, no caso da minha parte, que teremos também a ajuda da nossa irmã Inês, e entre eu e Inês teremos Pedro Burger, né, que é da sustentabilidade. Então, nosso trabalho, o que a gente visou nessa oficina é incentivar todos os nossos irmãos do Brasil, que fazem parte dos centros e grupos, a ter uma visão do serviço altruístico e desinteressado que Swami nos ensina. Então, como eu tenho apenas essa experiência aqui em Natal, que eu faço parte do Centro SAI de Natal. Então, o que nós vamos colocar são alguns exemplos de como a gente vem fazendo esses projetos, certo? A exemplo de tantos serviços importantes e necessários que se fazem no Brasil.
a gente convidou nossa irmã Inês Cabral pelo, pelo trabalho sensacional que ela faz no Ceará, tanto na área da educação como na área de serviço. E na área de serviço, a exemplificação dela é muito importante para todos nós. Então, para passar aqui, né? Vamos iniciar dando uma pequena abordagem do serviço à luz do ensinamento SAI, que está contido nesse informativo aí de 05 de 2003, dentro do site da organização. O que eu peço para que todos que queiram trabalhar no serviço SAI leiam esse trabalho que é primoroso, que foi feito naquela época, mas que tem toda a orientação de SWAMI, como devemos fazer o trabalho do serviço dedicado a Deus, né? Porque todo o serviço é feito por Ele. Então, nós temos esse pensamento aí de SWAMI: o amor e o serviço representam a mesma verdade. Para o homem, o amor e o serviço são duas asas que auxiliam em seus esforços para realizar o princípio divino. No meu entendimento, Swami está nos dizendo que não adianta a gente fazer só serviço. Se não tiver esse amor que ele nos ensina, esse amor universal, esse amor ao próximo, a essência divina que todos nós temos. E Deus é o próprio amor, né? Esse texto aí eu retirei daquelas diretrizes que está dentro da organização, que fala de como a gente deve planejar os nossos projetos e subprojetos. Antes de planejar qualquer serviço, fazer uma oração pedindo as bênçãos de Swami para clarear o intelecto e oferecer todo o serviço aos divinos pés do Senhor. Então, como é importante a gente ter esse olhar, a gente está sempre conectado com esse amor divino para oferecer o nosso melhor em função daqueles que necessitam. Continuando, ao planejar qualquer atividade de serviço, o mais importante é que tenhamos um ideal nobre, com um propósito puro. Dessa forma, Somos estará nos abençoando. Nosso irmão Leonardo Guter, em uma de suas visitas ao Brasil, ilustrou bem este ponto que deveríamos viver constante na constante na consciência da presença de Deus em nossas vidas. Pois se tivermos esta consciência, podemos... Fernando, eu estou com um probleminha de ler, tá entendendo? Porque no lado direito da tela não está até o final. Eu não sei como é, se a gente pode botar para cima. Para cá está aparecendo, Ademar. Eu coloquei aqui que está. Ah, sim. A Fátima trouxe aqui um texto que eu imprimi. Tudo bem. Mas o pessoal vai ver direitinho que eu coloquei você do Viver lado do. na constante consciência da presença de Deus em nossas vidas. Pois se tivermos esta consciência, podemos dedicar nossas ações a Ele. E, por consequência, não nos sentimos autores dessas ações. Se não fizemos, não somos responsáveis. Quem faz é Ele. Nós não somos os autores. Isso é uma das coisas mais importantes que nós devemos compreender, que Swami nos ensina, que tudo é dele, né? Para se ter uma ideia, a nossa própria vida, quem nos dá é o próprio Deus. Quem dá o dom da fala, quem nos dá o dom de ver, de ouvir, é Deus, não somos nós. Então, a gente tem que ter essa consciência de que nós somos esse ser interno,
é o que faz. Quem é nosso ser interno? É como o Senhor me diz, que é nossa luz. Nós somos Deus. Quem faz é nosso ser interno. Continuando, os Vedas, ensinamentos sagrados, nos afirmam que é um erro dividir o nosso serviço em duas partes e dizer que uma coisa é o nosso trabalho e a outra é o trabalho de Deus. Todo o serviço que temos prestar ao longo da vida é de Deus. Nenhum pode ser chamado de nosso. Você pode cumprir todo o seu dever consciente de que Ele é Deus. E então o Senhor, onipresente, cuidará dos resultados. O próprio Senhor nos fala da unidade, né? Essa unidade é importante até no nosso lar, em tudo que a gente faz, né? Tem que ter unidade, nos centros e grupos. Isso foi tirado de Saibaba Caminhos para Deus, que consta nesse informativo que está no site da organização. Antes de iniciarmos um projeto de serviço, precisamos conhecer nosso papel como os líderes SAI. Swami diz que a liderança SAI se resume em 4 palavras: ser, fazer, ver e falar. Então, se a gente não dá o exemplo, como é que a gente pode pedir a outro irmão que faça aquele trabalho, que faça isso, faça aquilo? A primeira coisa claro que no texto tem uma explicação mais abrangente sobre essas 4 palavras, mas resumindo, é o exemplo que a gente tem que dar, a gente tem que dar o primeiro passo para poder fazer algum trabalho de serviço dentro da organização SAI. É, então, nós vamos exemplificar o nosso trabalho aqui, como foi feito na formalização desses projetos, como foi feito. Para vocês terem uma ideia, que a formalização é importante. Essa parte que Sai Baba chama as 2 asas, podemos dizer que essa aqui é uma asa. A outra asa é o conhecimento que a gente tem que ter de como fazer o serviço, a parte interna do nosso ser. Então, em 2023, no início de 2023, a Organização Internacional enviou um comunicado de que todas as atividades nos grupos e centros SAI de todo o mundo eh, deveriam ser direcionados para o projeto SAI 100, né? Que é uma comemoração do advento, do 100º ano do advento de nosso avatar, que culmina o aniversário em 23 de 11 de 2025. Então, eles colocaram 11 segmentos que a gente pode explorar para fazer esse trabalho. Vocês estão vendo aí, no lado esquerdo, tem fortalecendo a organização, é um trabalho mais interno, e no lado esquerdo, o programa de expansão ao público, que é o nosso caso de serviço que a gente faz para as comunidades, que a gente leva acampamento médico, programa de reforço escolar, plantação de árvores. Então, nesse caso aí, a gente trabalha mais para fora, né, para prestar esse serviço à sociedade. Então, nós iniciamos aqui com o programa de apoio à comunidade. Vocês veem aí na tela embaixo detalhes do projeto SAI 100, foi um informativo da Organização Internacional do Brasil, pela difusão, enviado em 6 de 7 de 2023. Então, está detalhado isso aí, como a organização quer, certo? A gente deve focar nesses segmentos. Aqui a gente colocou de forma bem simplificada uma ajuda
para a construção de um projeto simples focado no serviço a ser realizado, fazer um pequeno esboço de projeto para se ter a possibilidade de gerir. Esses projetos, a gente aqui, geralmente, a gente tem a introdução, primeiro a introdução, depois o desenvolvimento e por último, a conclusão. Né? Dentro do desenvolvimento, dentro da introdução, a gente sempre coloca a história e a justificativa daquele trabalho. E no desenvolvimento, a gente coloca as metas, né? Os objetivos. Então, aqui tem a história, no caso aqui, da adoção da comunidade de Queimada, que desde 2017, quando nós fizemos o primeiro PAC-PAN, junho de 2017. Em início de 2018, nós fizemos um projeto. Porque essa comunidade, nós descobrimos, essa comunidade de Queimada foi adotada pela sua vulnerabilidade social, onde o poder econômico das famílias são o Bolsa Família, alguns moradores fazem agricultura de subsistência. Não tem água potável, 40% das casas são de taipa, pau a pique e sem banheiros. Originários de quilombolas, apresentam necessidades de água, saneamento básico, alimentos, escola de boa qualidade para os alunos de ensino fundamental 1, entre outras carências e necessidades básicas. Então, essa comunidade, ela dista 60 quilômetros aqui de Natal, fica no município de Itaipu, e apresentava a gente sentia que era naquela região, uma das mais carentes. Você tem uma ideia, em cima do cristalino, não tem poço. E se cavar um poço, dá água salgada, que nem os animais querem tomar, tão salgada é. Então, a gente iniciou com o PAC-PAN, que a gente descobriu muitas carências nessa comunidade. Em seguida, nós fizemos os levantamentos das ações sobre projetos, que foram desenvolvidos pela região Nordeste 2. Aqui vale ressaltar que esse projeto foi iniciativa da região Nordeste 2. Nós tivemos a participação de nossos irmãos de Recife, dos nossos irmãos de Fortaleza, do Ceará, que foi anexado posteriormente à região Nordeste, mas a Inês, de uma forma exemplar, ela nos ajudou demais, participou de várias atividades aqui, de Natal, 2 natais ela veio, e nos ajudou muito. Então, a gente só tem muito a agradecer aos nossos irmãos de toda a região, que a gente só não faz nada, né? Então, o nome desse projeto foi Projeto Serviço Socioeducativo em Valores Humanos na Comunidade Rural de Queimadas. Esse projeto foi elaborado após reunião com as famílias para saber quais eram a ordem das prioridades das ações a serem desenvolvidas. Então, a gente fez uma reunião, se salvo engano, foi no dia 20 de janeiro de 2018, com a comunidade, e eles elencaram essa parte azul que nós temos aí, pelo menos até o terceiro, certo? Foram eles que pediram. Então, o 1.1, abastecimento de água, era prioridade geral, todas as mães falando que preferia que não trouxesse nada, mas que trouxesse água. Infelizmente, isso aí nós não logramos êxito. Nós fizemos, acho, 14 inserções juntamente com a Associação de Moradores e não conseguimos, por várias
vários fatores, né, políticos e tudo, é, mas a gente quer retomar isso agora em 2024, 2025. A gente quer retomar isso. Então, nós, inclusive, fizemos o Encontro das Árvores, que teve a participação de representantes dos poderes públicos. Essa criação da associação, nós efetuamos, demos suporte. Até hoje, estamos dando suporte. Como eu sou contador, a gente dá suporte nas obrigações fiscais da associação, né? E eles sempre pedem conselhos, como fazer isso, como fazer aquilo, a gente também faz, né? E a gente, esses trabalhos de pedido, a gente pede que seja em nome da associação. Claro que a gente assina também, mas eles têm que ir correr atrás, né? Tem que ser eles. Essa alimentação básica, que a gente chegou à conclusão que tinha que ser cestas básicas, e, e a construção e reforma de 3 casas, que foi um pedido de moradores. Esses moradores são 3 pessoas que moravam só, e tem inclusive uns 2 abandonados pela família, e muito doentes, todos 3 doentes. Então, foi feito isso. A gente já tinha esse enxoval de recém-nascido aqui em Natal, e foi focado em todas as mães da comunidade. Alfabetização do letramento, a gente deu uma ajuda lá na escola, um período. Isso aqui foi incluindo à medida que a gente trabalhava no projeto, esses subprojetos foram sendo incluídos a pedido das pessoas de lá. E a gente aproveitava também pessoas do nosso grupo que tinham habilidade. Aí nós temos um professor de música, Carlos Zenz. Então, ele e a esposa dele, Antônia, que está participando, eles deram esse suporte, ficaram 2 anos, que depois veio a pandemia, mensalmente com essa oficina de flauta doce para os alunos. Tivemos aqui 2 PAN dentro desse projeto socioeducativo. Depois fizemos Natal em Queimada, certo? Recentemente, a gente fez a distribuição naquela época também, a gente fez a distribuição de mudas no Dia do Meio Ambiente. Foi no dia 6 dia 5, mas nós distribuímos dia 6 de junho de 2018. Tivemos a ajuda de 2 professores da universidade e, inclusive, hoje, a gente, inclusive, já comeu goiaba desse período, certo? Que já tá frutificando desse período. E tem essa parte aí excelente que a gente sente que houve uma transformação dos irmãos da comunidade de Queimada. Não é como a gente chegou lá, muitas pessoas já sentem isso, certo? Nós temos aqui o núcleo de EVH, cujo coordenador, nosso irmão Getúlio. Temos a Elisa, que é uma grande professora, ela nos deu esse suporte. E também nossa irmã Inês aí, mesmo de lá, ela dando orientações, e participou de 2 natais, e ela veio com também fazer essa vivência de valores humanos na comunidade. Então, continuando, teve mais esses 4 subprojetos que a gente já passou para o projeto SAI 100 a partir de março de 2023. Essas mudas frutíferas foi feito em março de 2003. E o projeto foi concluído depois da pandemia. Aquele projeto teve 4 anos, era 3 anos, mas a gente prorrogou por mais um ano por conta da pandemia, e a gente vem fazendo
de março de 2023, duas ações em Queimadas, substituindo aquele projeto que a gente tinha. Uma ação em junho, São João em Queimadas, e outra em dezembro, Natal em Queimadas. Também fizemos esse ensino de fabricação e produção de sabão ecológico. Estamos desenvolvendo outras ações para o SAI-100 junto à comunidade. Então, a gente vai dar aqui, resumidamente, três exemplos dessas ações, desses subprojetos, certo? O primeiro exemplo é com alimentação básica, para vocês terem uma ideia como a gente tem toda uma logística, tem todo um dados para a gente informar, para a gente saber como é que a gente faz da melhor maneira. Porque Suame diz uma coisa muito importante, que nós devemos fazer o serviço pela necessidade e não pela conveniência. Então, a gente está fazendo o que eles precisavam mais, que é todas as famílias, tudo de baixa renda, casa de type, a gente sabia que eles precisavam dessa cesta básica. Então, como foi que a gente fez? Doar mensalmente cestas básicas para as famílias. O desenvolvimento, a gente... Quantas famílias tem a comunidade? Nós fizemos o cadastramento de todas as famílias. Qual o perfil das famílias para receber esse benefício? A gente teve um critério que a gente só daria para aquelas famílias que recebessem apenas o benefício do Bolsa Família. Quantas cestas básicas são necessárias para atender essas famílias? A gente começou com 40, depois foi para 42, 45, fomos até 56. Então, a média, nós fizemos aqui a média, deu em torno de 56 cestas básicas. Então, como pesquisar melhor para adquirir cestas básicas? Aqui nós pesquisamos cestas básicas de boa qualidade, e também a logística, certo? A logística para a entrega dessas cestas. Então, essa logística foi muito importante. Eu digo até sempre que Suame nos ajudou, porque a gente estava numa situação, era muito, muito trabalho para a gente descarregar, colocar, e a comunidade fica a 60 quilômetros. Então, uma pessoa que vende cesta, soube do nosso trabalho, e disse se a gente comprasse a ele, ele ia entregar, certo? Então, a gente comprava na cidade de Ceará-Mirim, que fica a 25 quilômetros de distância, e ele entregava. Então, aquilo ali foi um alívio para todos nós. Quer dizer, a gente melhorou a logística e a gente fez a entrega de forma sistemática durante os 4 anos. Entregando na mesma hora, ele entregava. Então, para mim, eu não tenho nem dúvida que foi uma ajuda de Suame. E tantas outras ajudas que nós tivemos aqui, que eu não vou citar por conta do tempo, mas que a gente ficava assim, quase de boca aberta, porque era só graça. De repente acontecia, eu digo, meu Deus, impressionante o que acontecia. Não, por isso que a gente temos essa fé inabalável em Suame, que esse trabalho, vocês não tenham nem dúvida, ele está por trás. Eu não tenho mais nenhuma dúvida, nem nossos irmãos aqui de Natal e da região. Outra coisa muito importante é como adquirir isso, né? Como angariar fundos para a compra de 50 cestas. A priori, nós sabemos que nossos centros são poucos irmãos, mas a gente sabe que nós temos familiares que admiram nosso trabalho, nós temos pessoas que aqui e acolá vão visitar nosso centro. Então, uma das primeiras coisas que eu pedi
foi para que a gente arranjasse padrinhos e madrinhas para a gente dar sustentabilidade a esse projeto. E o que foi feito foi isso, e deu muito certo, porque eu falei de que a organização não permitia estar fazendo propaganda pedindo cestas. E a gente se concentrou apenas na região Nordeste e conseguimos levar esse projeto adiante, com a ajuda do nosso irmão de Fortaleza, do nosso irmão de Recife, alguns irmãos do Brasil que souberam e se colocaram à nossa disposição para dar a cesta, ser padrinho ou madrinha do projeto. Se colocaram. Nossa gratidão aqui, vamos expressar nossa gratidão. Outra coisa bem importante é esse 1.2.6. Todas as atividades mensais era feito essa vivência em EVH. Como nós temos um núcleo aqui, a gente aproveitou praticamente todos os irmãos do núcleo. A gente fazia um rodízio, cada um fazia uma vivência, certo? No ato da entrega das cestas e outras ações que havia concomitantemente. Temos aí o curso de flauta doce, também no dia da distribuição das cestas, o curso de costura à mão com retalho. Foi descoberto que nem uma mãe, praticamente 100%, não sabia costurar nem com agulha normal. Então, nós tínhamos pessoas habilitadas em costura, inclusive por a máquina, mas que sabiam costura à mão. Então, foi feito durante quase 2 anos esse curso, e muitas mães saíram fazendo roupa com a agulha à mão, sem precisar de, de máquina de costura. Até porque lá não existia nenhuma máquina de costura. Nós doamos uma máquina, depois a gente conseguiu uma máquina e doamos para a associação para se vir fazer um rodízio entre as mães, né? Também a doação mensal de enxoval de recém-nascido, que já era um projeto antes aqui do Centro Sai Natal, foi focado lá para as mães de queimadas. Esse projeto que a gente falou com os subprojetos, todas as ações, a gente distribuiu cerca de durante 4 anos, foram doadas cerca de 2.400 cestas básicas, o que custou, nesses 4 anos, em torno de R$ 120.000. Anualmente era feito o Natal em Queimada, com distribuição de cestas, brinquedos, vestuário e kits de higiene. Ao todo, 3 natais, porque devido à pandemia não foi feito em 2020. Vamos aqui o exemplo 2. Cesta básica no São João e no Natal. Aqui já faz parte do projeto Sai 100, que iniciou agora em junho de 2023. Como manter um vínculo de doação das cestas esporádicas na comunidade de Queimadas pela organização SAI? Então, a gente, para não cessar de vez com a doação das cestas básicas, eu até falei anteriormente, a gente está fazendo essas duas ações. Uma em junho, São João em Queimada, e outra em dezembro, Natal em Queimadas. Atualmente, nós estamos fazendo distribuição de 60 cestas básicas doadas por padrinhos e madrinhas. Doamos também nessas datas 76 sacolas de roupas usadas e utensílios domésticos. Fazemos uma vivência de EVH, combinando com almoço vegetariano e de confraternização para todos os presentes, em média 150. Aqui a gente queria registrar
que a gente também leva 76 kits de higiene pessoal. Então, são 5 ações. Conclusão, anualmente são doadas 116 cestas básicas, era 58, agora passou para 60, ao preço de 9.280. Aqui nós temos alguns exemplos das cestas que a gente entrega. Aqui uma vivência. Nossa irmã aí faz parte do nosso núcleo, Graça Dias. Aqui é o Natal acredito que seja 2019, quando nós tivemos a participação convidada, nossa irmã Inês Cabral, que fez a vivência, e de nossa presidente, Márcia Nunes, veio conhecer o projeto. Foi uma honra e foi muito proveitoso. Nós até agradecemos muito a presença da presidente da organização do Brasil. Aqui nós temos a apresentação dos alunos do curso de flauta doce. Foi a primeira apresentação deles, coordenada aí pelo professor Carlos Enge, músico, nosso irmão do Centro SAI de Natal. Aqui vocês veem Carlos Enge, o professor, à direita, e os alunos fazendo a apresentação. Vamos para... Estou bem pertinho de terminar. Exemplo 2, exemplo 3, né, Fábio? Exemplo 3, né? Não, exemplo 3. Aqui, o exemplo 3 foram as mudas, doação e plantio de mudas frutíferas em quintais na comunidade de Queimadas. Então, aquele mesmo processo, a gente esteve lá perguntando se elas queriam, e todas, a reunião foi bem frutífera, porque a participação foi boa, e todas queriam essas mudas. Então, a gente definiu que íamos doar 4 mudas para cada família. Aí o desenvolvimento aqui, vocês viram que a gente fez reunião com as famílias, indicamos como fazer o preparo do solo para receber as mudas. A gente... Ademar, O horário. Sairan, querido, é o Pedro, só para te avisar que já foram 32 minutos só para você se organizar. Sairan. Exato, estou vendo aqui, vou concluir que falta só, acho que uma, só essa última aqui, só essa última. Estamos no último slide. O perfil social das famílias, certo? Então, a gente só doou até quem ganhava até um salário mínimo. Foram necessárias 360 mudas. Como adquirir essas mudas? Então, a gente teve toda uma logística, inclusive um produtor que mora no interior, nos doou 180 mudas e veio deixar aqui em Natal, ele veio deixar. Essas mudas foram de acerola, pitanga, tamarindo, azeitona, graviola, caju anão precoce, goiaba, paloma e coco. Teve outras, outras frutíferas, e foram entregues. Para angariar os fundos, foi aquele mesmo processo, né? A 680 foi bancada pelos nossos irmãos do Centro SAI Natal. E deu tudo certo. A gente vem fazendo acompanhamento por amostragem, né? A gente sempre, quando encontra vai na casa de algum, a gente verifica. Então, está sendo... As plantas foram quase praticamente 100% estão vivas e estão sendo cuidadas. Aqui nós temos aqui uma foto da entrega das mudas. Aqui um morador que cuida muito bem das plantas dele.
É, eu tinha colocado a versão que veio desse PowerPoint, não foi a última que eu fiz, que eu inseri mais algumas coisas, inclusive fotos. Aí na hora eu aqui aperreado na correria, aí não veio o original, então faltou algumas fotos. Então, meus irmãos, eu queria agradecer a vocês pela paciência. O tempo foi extrapolado, mas você viu que foi resumido o mais para dar esse exemplo. E eu concluo aqui, estando à disposição de todos os irmãos do Brasil, para qualquer pergunta, se eu puder ajudar, eu procuro outras pessoas da organização para a gente ajudar. Então, eu agradeço de coração a paciência de vocês e aqui encerro, agradecendo a Suame a oportunidade que nos deu para apresentar esse trabalho. Onstre Sairão. Taira Ademar, muito obrigado. Se você puder parar o seu compartilhamento, que aí agora vai ser Pedro, né? Certo. Meu estômago. Eu vi ela ali. Hum? Eu vi ela ali. Chama ela. Chama. Ah, tá aqui, tá aqui. Só. Isso. Bom, vem aqui, tem. Tira aqui. Vem aqui. Sairã. Posso iniciar então? Agradecer Fernanda, Ademar, por essa apresentação importantíssimo, porque é um projeto, né, de longo prazo, que a gente tem muito que aprender e reproduzir, né, dentro do possível, das realidades locais também, de cada realidade, né, mas é muito bacana ver esse trabalho, os resultados, inclusive na área ambiental, porque todas essas mudas doadas e plantadas aí foram a grande maioria das árvores plantadas aqui no Brasil, que faz parte desse projeto Sai 100, né, como disse o Ademar. Gostaria de entregar minhas palavras ao nosso amado pai, mãe, mestre espiritual Saraswati Sai Baba, que possa conduzir e que dessa essência possa vir essas palavras sobre a sustentabilidade ambiental, que possa ser útil para os colegas que estão aqui presentes, que dou boa tarde a todas e todos, e também para aqueles que porventura assistam depois, já que vai ser gravado e disponibilizado. Então, como vocês sabem, na nossa organização, a coordenação de sustentabilidade ambiental é uma coordenação relativamente nova, né? Não as ações, a coordenação que cuida desse tema, né? É uma coordenação de nível nacional, de nível de região internacional também, para trazer materiais, trazer ideias, trazer informação e buscar incentivar ações, atividades nessas áreas e trazer também orientação para os centros e grupos, né? As atividades nessa área na organização já acontecem há muito tempo, né? Como vocês podem ver, na área do serviço, na área dos jovens, na área da educação também. Mas a ideia de ter essa coordenação vem um pouco da necessidade do momento que a gente vive no mundo, né? Então, a gente está acompanhando cada vez mais crises, né, com o fundo ambiental, crises que vêm das mudanças climáticas. Então, nessa área ambiental pelo mundo, se fala que atualmente a gente vive três grandes crises ambientais. Tríplice crise ambiental, que é a crise das mudanças climáticas, em que a gente vê cada vez mais eventos mais severos de clima e temperatura, né? Então são ondas de calor muito fortes, ondas de frio muito fortes, secas muito severas em lugares onde normalmente nem tem seca, ou mais severas ainda onde já tem, e inundações muito graves como a gente tem
visto no sul do país, né, uma gravidade tremenda e que tem acontecido só no Brasil, em várias regiões e no mundo todo também, né? No Brasil a gente não vive, mas em outros lugares do mundo há outros eventos como, né, furacões, terremotos. No nosso caso não são mais realmente as inundações, as secas severas e ondas de frio e de calor muito grandes, né, que impactam todos os seres humanos, né, enfim, toda a comunidade. A outra grande, grave crise ambiental é a crise da biodiversidade, né? Então, biodiversidade são a diversidade das formas de vida, né, em todos os seus aspectos, animal, vegetal, né, microvida, né, microbiótica. Então, a gente tem perda de biodiversidade em vários ambientes, né? Quando você tem lá o ambiente natural, uma floresta, um bosque, é, tem milhares de formas de vegetais, de animais, de insetos, de micro-organismos, e quando você tem a interferência humana ou para construir uma casa, ou para construir um grande condomínio, ou para fazer um grande pasto, ou uma grande plantação, isso gera um impacto enorme nessa biodiversidade. Aquele espaço que, enfim, dependendo do tamanho, tinha ali milhares ou até milhões de formas de vida, depois da interferência humana, com corte, queimada, construção, isso perde, fica com uma quantidade de vida, de diversidade de vida muito menor. E isso gera um impacto. É, há estudos sobre isso, né, que tem impactado a harmonia justamente dessas formas de vida e, por exemplo, novas formas, né, de biodiversidade escapam de uns lugares para os outros. Isso, por exemplo, pode dar as doenças novas, né, novas doenças que estão acontecendo, doenças que vêm dos animais para os humanos e por aí vai. Então, a maior probabilidade, né, que se diz as pesquisas atualmente, que, por exemplo, a Covid, gripe aviária, são, digamos assim, problemas advindos dessa questão da biodiversidade. Então, novos patógenos que são liberados ao contato humano por conta dessa entrada da ação humana, quebrando o equilíbrio aí da biodiversidade. Uma outra, e a terceira grave crise ambiental é a crise da poluição, né, que a gente sabe que a gente vive poluição de várias maneiras, tem a poluição sonora, tem a poluição do ar, por meio das emissões de diversos tipos de gases, tem a poluição física, né, do lixo que está espalhado por aí, que é muito difícil de cuidar, e a poluição do lixo, em especial nos oceanos, que é muito grave também. Naturalmente que essas três crises, elas se estão interconectadas, né? Então, o lixo no oceano, ele é ruim para a biodiversidade, a falta de biodiversidade, ela é ruim para a questão climática, ou seja, quanto menos árvores, mais tem o problema do aquecimento global e da crise climática, então está tudo interligado. E agora, para trazer um pouquinho de palavra de Swami, que a gente deve sempre trazer, essa é uma parte um pouco mais técnica do momento de crise que a gente vive, eu vou compartilhar, mas bem rapidinho, a gente tem um livro que ainda não está em português, da organização, que foi feito pelo Go Green, né? Vamos Verdes, que é esse projeto de sustentabilidade que surgiu dentro do movimento jovem da organização e que deu origem, inclusive, às coordenações de sustentabilidade ambiental. E sendo em espanhol, é, é mais fácil da gente conseguir entender, enfim, mesmo aqueles que não falam espanhol, hoje em dia tem até ferramentas de tradução, né, enfim. Vou colocar aqui rapidamente para vocês. Aqui está. Então, o nome desse livro é Natureza, a Vestimenta de Deus. E aí, logo no início, tem essa frase importante de Sai Baba, né? Para a gente poder entender por que a gente está vivendo essa grande crise ambiental com seus três grandes aspectos, né? Então, qualquer uso dos elementos, eu já vou lendo em português, apesar de estar aqui em espanhol, não sei se está dando para ver, para ler, eu vou aumentar um pouquinho, para vocês poderem acompanhar. Qualquer uso dos elementos
acima dos limites legítimos é um sacrilégio. Ou seja, nós estamos aqui no mundo, o Swami nos colocou aqui. É possível, que na verdade é lícito, que nós usemos os elementos da natureza, mas há limites, né? E qualquer uso dos elementos, são palavras de Swami, de 78, 1978, quando essa crise ainda não era tão evidente, já havia crise ambiental, mas não era tão evidente quanto agora. Dos elementos acima dos limites é um sacrilégio. Assim, deve ser usado dentro de alguns limites, não como a gosto de cada um. Tratem os elementos como uma vestimenta do Todo-Poderoso. E daí sai o título do livro, né? Ou seja, a natureza é a vestimenta de Deus e nós devemos usar com respeito, com cuidado. E aí a gente fala de todos os seres humanos, no nível individual, mas dos seres humanos como um todo, né? Dentro da nossa organização, acredito que a maioria das pessoas tem essa consciência, esse amor pela natureza. Às vezes não tem em todos os aspectos, né? A gente sempre pode melhorar um pouco, mas a gente tem. Mas, assim, sempre é uma busca de cada um estar agindo o mais possível de usar os elementos, usar a natureza, se relacionar com a natureza com todo o respeito, com a própria veneração, né, da natureza como um aspecto divino de Deus, de Sai Baba, né? Mas os seres humanos como um todo têm ultrapassado muito o limite do uso na natureza, né? E isso tem a ver muito com a questão justamente da conduta imprópria do homem estar causando estragos, né? Então, isso aqui é só um resuminho que ajuda a falar sobre isso. Então, nas últimas décadas, o homem tem abusado dos elementos naturais, tem contaminado o ar, poluição que a gente fala, a água, o solo, sem ter conta os efeitos negativos, extraindo os combustíveis fósseis, e isso tudo para satisfazer os desejos, né? Os desejos, né, muitas vezes a cobiça, né? A necessidade de ganhar mais, de investir, de movimentar a economia e gerar lucros e tudo mais, e a gente está passando desses limites, né? Enfim, a humanidade já ultrapassou de muito esses limites, e isso está trazendo as consequências, né? A lei da karma, do causa e efeito, né? Infelizmente está trazendo muito sofrimento de volta para a humanidade também por meio desses desastres que são naturais e são consequências das nossas ações. Opa. Além, e claro que aqui a gente está falando, né, mas é importante a gente contar com a fala do Ademar antes para mostrar que na nossa organização a gente busca fazer também, né? Enfim, nem sempre a gente consegue, mas a gente busca fazer. A educação em si é uma ação muito importante, porque enquanto organização nós não somos a humanidade como um todo, né? Então, sempre que a gente pode expandir em ações educativas, em troca de informações, é algo muito importante. Mas isso eu falo por causa disso. Desculpem que essa não é bem uma apresentação, um livro, né? Mas ele fala sobre como restabelecer esse equilíbrio entre o homem e a natureza. Então, falando um pouquinho sobre isso, já vou tirar aqui, é só para trazer essas mensagens de Swami, esse material importante, que, enfim, quem aí por acaso ainda não tiver esse acesso, a gente pode disponibilizar sempre. Tem a ação individual e tem a ação da organização enquanto centros, grupos, regiões e tudo mais, né? Então, aqui agradecer a Ademar, a Inês, todos que já fizeram essas ações de serviço que incluíram um aspecto do ambiental é super importante. Aproveitar aqui e a presença da Regina, né, que é a coordenadora regional aqui da região Sudeste 2, e tem também um trabalho aqui na região, um parque aqui do Grajaú, junto com jovens, né, um grupo fazendo um trabalho periódico importante. É importante que a gente possa fazer isso dentro das possibilidades, né? Que cada centro, sempre que possível, faça alguma ação de promoção, defesa do meio ambiente, divulgação,
enfim, há diversas formas, né? Uma delas, que a gente sempre pensa e tem a ver com essa causa desse desequilíbrio, né, que é o avanço dos limites dos seres humanos, e a gente tem a mensagem de Swami muito clara, que é o limite aos desejos, né? Então, em todas as nossas áreas da vida, o limite aos desejos é muito importante. É muito importante do ponto de vista espiritual, né, para a gente realmente conseguir colocar os limites nos desejos desenfreados que fazem a nossa mente correr para todos os lados e não se concentra na nossa verdadeira essência, como é muito importante para que a gente use os elementos da natureza, né, as coisas que a gente precisa para viver, realmente o que a gente precisa para viver e não em excesso. Porque tudo que a gente ultrapassa o limite gera o excesso, traz essa crise que a gente está vivendo hoje. Então, no nível individual, a gente tem os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Tanto no nível individual como no nível de grupo. Reduzir é reduzir o consumo. A gente precisa de muito menos do que a gente costuma precisar para viver, do que a gente costuma usar para viver. A sociedade, ela atualmente, gera um impulso da compra, né? A propaganda da compra, da aquisição de mais e mais e mais coisas. E é difícil, a gente tem que estar bastante centrado para avaliar, pensar 3 vezes se realmente a gente precisa daquilo, né? Eventualmente, a gente pode comprar alguma coisa que seja menor, seja mais barata. Isso gera até alguma economia, que pode ser um recurso que você pode investir no serviço desinteressado aos poucos, né? Então, praticar o limite aos desejos e reduzir o consumo é algo bastante importante. Reutilizar sempre que possível, ou seja, tudo que a gente consome, né, ele atinge a natureza porque ele precisa de materiais que são extraídos, os elementos que são extraídos da natureza, e também atinge a natureza depois no seu descarte, né? Então, sempre que a gente pode reutilizar, ao invés de comprar algo novo, a gente está evitando que alguma coisa vá para o lixo, gere o impacto do lixo, e evitando que algo novo tenha que ser feito, gere o impacto de algo novo, né? Então, reduzir o consumo é algo importante, e reutilizar sempre que possível. E, por fim, reciclar aquilo que realmente não tem mais utilidade, que tem que ser descartado, deve ser descartado de maneira adequada sempre que possível, né? A maioria dos materiais, eles são recicláveis. Então, no nível individual, mas também no nível dos centros, no nível das atividades que são feitas, um olhar sobre o lixo que a gente gera e como que a gente encaminha esse lixo é super importante. Então, separar o lixo de maneira limpa, né? Cada cidade tem a sua regra, a sua forma de recolher o lixo reciclável. Às vezes você tem catadores, às vezes você tem também cooperativas que utilizam isso. Mas, de modo geral, mesmo que você mande, se você mandar separado, limpo o lixo, catadores vão poder utilizar. O ideal é encaminhar para ou a cooperativa ou a prefeitura que recolhe da maneira adequada. Isso é uma coisa que a gente procura sempre fazer. Parte desse lixo que não é reciclável para fazer outras coisas é o lixo orgânico, que às vezes, enfim, às vezes as prefeituras, aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu estou, a prefeitura não recolhe o lixo orgânico como lixo reciclável, né? Mas o lixo orgânico, na verdade, é o lixo menos, deveria ser o lixo que geraria menos impacto, porque ele justamente é o lixo mais natural, que vira adubo, né? Enfim, pode ser adequadamente colocado na natureza sem gerar impactos. Quando eles vão para grandes lixões misturados com plástico, fralda e todo tipo de material, eles são extremamente nocíveis, né? Eles geram chorume, geram ácido, coisas assim. Mas se eles são colocados adequadamente novamente na terra, eles são adubo para a vida, né? Então, se você separa também o seu lixo orgânico, e se você tiver, né, um espaço de terra, você mesmo fazer o seu adubo, recolocar na terra de maneira adequada, ou em alguns casos contar também com cooperativas que recolhem o lixo orgânico em separado para fazer compostagem, para fazer adubo, essas coisas super importantes. Então, essas formas da gente agir no individual e, eventualmente, no coletivo também.
Para a nossa organização, a gente tem atualmente essa proposta do SAI-100, que é plantar árvores. Isso é muito importante para todas as três áreas, digamos assim, né? Importante para a biodiversidade, importante para a questão climática, importante para a questão da poluição. Isso é super importante, mas não é tão simples assim, né? A gente já fez algumas campanhas. A forma que foi feito aí pelo Ademar, né, em Queimadas, foi super legal, porque você deu as mudas para pessoas que tinham onde plantar e tinham necessidade de plantar e queriam cuidar dessas mudas. Então, pelo acompanhamento que foi feito aí, super importante, você vê que as mudas estão, em sua maioria, vingando, se tornando árvores e já dando aí suas primeiras frutas, né? Seus primeiros frutos. Isso é super importante, porque não adianta a gente pegar uma muda e plantar em algum lugar e esquecer. Não resolve. A gente tem que ter o local adequado, né? Tem que, ou seja, para mim, por exemplo, aqui no meio da cidade é super difícil. Eu não tenho onde plantar uma árvore aqui. Quando a gente fez um projeto já há 2 anos, foi, vai fazer 2 anos, em 23, de plantar árvore, eu plantei uma muda lá em Araruama, né? Tinha uma pracinha que era meio abandonada, plantei lá. Infelizmente, depois essa pracinha que era abandonada, não foi mais abandonada, passaram a rapa lá fizeram a limpa do mato, digamos assim, e a muda foi-se embora, infelizmente. Então, tem isso também, né? A gente tem que achar terrenos degradados e tem que ter uma certa. Aí acho que individualmente é mais difícil. Individualmente, plantar árvore é quando você tem um espaço seu que você pode garantir. Tanto que ali não vai ser cortado, quanto que você vai cuidar até o momento que aquela árvore pode ir sozinha. Né? Individualmente vai muito por aí. Em grupo, tem que ser projetos bem montados como esse que o Ademar fez, né? Ou que você ceda para outras organizações que vão cuidar, ou que você consiga uma autorização para plantar em uma área degradada, que seja pública ou mesmo particular, mas que esteja um compromisso de que aquelas árvores vão poder continuar. Então, enfim, enquanto sugestão, né, que todos nós possamos sim plantar árvores, semear novas árvores, plantar mudas, tem que ter esses cuidados, né, de escolher bem o local onde ela vai ser, inclusive, tem que se pensar, né, se é muito próximo de uma casa, alguns tipos de árvores não podem ser, porque crescem demais, as raízes e as galhos podem prejudicar aquela casa e ter que ser cortada depois, porque está gerando risco para a casa ao lado, né? Então tem que se avaliar bem qual é a árvore, qual é a muda de árvore que você planta num determinado local. Idealmente devem ser sempre priorizados as mudas nativas, que já são daquela região, né? Não trazer mudas externas, estranhas a uma região, porque às vezes pode até gerar problemas, né? Inclusive o trabalho ambiental que é feito, Vida Verde, né? Aqui no Rio de Janeiro, num parque, muitas vezes é de tirar algumas espécies que são daninhas, que são externas àquela região ali, que são daninhas, estão gerando problema ambiental ali naquela região. Então tem que ter esse cuidado também. Atividades educativas são sempre bem-vindas, também nas comunidades, né? Muitas vezes a questão do lixo é sempre um grande problema, e recolher lixo em conjunto é algo que é mais fácil de ser feito, né? Enfim, claro que tem que ter todo um cuidado, recolher esse lixo de preferência já separando para reciclagem também, e sempre contando os impactos, né? O lixo espalhado, enfim, gera problemas para a saúde, gera problemas muitas vezes entupindo bueiros, causando deslizamento de terra, são diversos impactos que o lixo mal colocado tem. Então, nas atividades do Centro SAI, é importante a gente cuidar, e tem um tipo de lixo que é ruim, um tipo de material que é ruim, que são os descartáveis, né? Então, acho que, de modo geral, a gente já tem cuidado disso, mas nos centros, grupos, é sempre bom a gente evitar ao máximo os descartáveis, principalmente plásticos. Às vezes tem que usar o descartável, então é melhor usar os de papel, porque é um produto biodegradável e que depois, né, ele se desfaz na natureza sem gerar tantos impactos, se for bem encaminhado, e os plásticos, realmente, o ideal é a gente evitar o máximo possível, sempre que precisar usar, mandar para reciclagem. Para ir para reciclagem tem que estar limpo, né? Então tem essa questão que gera também um trabalho e um uso de recursos para limpar. E nas atividades externas, sempre que possível, de serviço,
Inês, Ademar e todos os irmãos, a gente trazer essa perspectiva ambiental, eventualmente incluir alguma atividade de cunho ambiental, que seja educacional e ambiental também, né? Com as comunidades, é super importante para a gente tentar contribuir um pouquinho mais enquanto grupo, enquanto organização. Agradecendo a presença de todas e todos mais uma vez, agradecendo a Swami pela oportunidade de estarmos juntos aqui, conversando e trocando. Bom dia, Saram. Obrigada, querido. Agora a gente então vai ouvir Inês Cabral, nossa irmã. Microfone. Isso. Sairão. Acabei de ligar. Bom, vou fazer aqui. Antes de tudo, muitíssimo obrigado pela presença de vocês e, antes de tudo, a Suami, né, por essa oportunidade de compartilhar nossos serviços aqui. Não são tão grandiosos como o Natal, mas são feitos, como sempre, com muito amor, né? Então, vou aqui compartilhar umas fotos. Hum, Tá dando certo? Sim? Tá. Muito bem. Não está naquela grande, não. Mostrando os slides. Ah, é? É. E no meu já está na grande, olha. Não, então tenta compartilhar de novo e Né? compartilha a sua tela. Compartilha a sua tela, que aí vai mostrar exatamente como está a sua tela. Entendeu? Aonde é que eu clico? Primeiro tem que descompartilhar, aí na hora que for compartilhar de novo, Aham. ele abre opções de várias, vamos dizer, várias janelas. Você escolhe a primeira opção, que é compartilhar a sua tela. Uhum. Não? Porque aqui apareceu vários arquivos, né, do meu computador que estão abertos. Tem um E que está escrito screen, Isso. o primeirinho, lá de cima, em cima à esquerda. não tem, só tem assim escrito à esquerda. Selecione uma janela, o aplicativo, aí tem básico, avançado, tarará, Embaixo. embaixo. Não, também não. Só diz assim. Deixa eu olhar aqui uma coisa. Os quadradinhos todos que aparecem dos seus arquivos que estão abertos, o primeiro deve ser o tela ou screen, não é isso que É a aparece? tela, Isso, é a tela. isso. É Então, esse aí isso que aí, você tem que tela. apertar. É, Pronto. Esse, agora foi. foi? Foi Foi. sim. Deixa eu voltar aqui. E, mas desapareceu aqui, sabe o quê? Aquele, aquele comando para ir passando as telas. Vai na setinha. Tem uma setinha? A A setinha setinha do no teclado para teclado? frente e para trás. Ela não está obedecendo. Eu fui na setinha, mas não está obedecendo. É, Ah, Jesus Cristo. Jesus Cristo não, viu? Não é. Não, não é possível. Tenta de novo. Fecha tudo, fecha a apresentação e bota de É. novo. Hum,
Está aparecendo alguma coisa? Tá aparecendo. Ele mostra também os slides, mas tá bom, Slide, né? Bom, então vai ser assim, porque senão vai demorar muito. tá ótimo. É assim mesmo. Pronto. Eu vou tentar de qualquer jeito aqui. E agora? Deu certo. Deu Deu certo. certo? Aham. Onsairan. Então, eu ofereço aqui as minhas palavras e, e essa minha ainda inabilidade para usar esses equipamentos, a Swami, para que ele nos inspire. Bom, ontem à noite, quando eu estava organizando, terminando de organizar, né, os slides, me lembrei de uma oficina que há muitos anos nós criamos aqui, quando eu estava na coordenação de serviço, e que uma devota aqui de Fortaleza que deu essa ideia, né? Servindo é igual a sai vindo, né? Eu achei tão linda, aí eu me lembrei, né? Uma coisa de... Eu digo, vou chamar assim, né? Servindo igual a sai vindo. E então, começar lendo essa mensagem dele sobre o serviço, em que ele diz que o serviço ao homem é serviço a Deus. Todos os grandes homens santificaram suas vidas exclusivamente pelo serviço à humanidade. Por esta razão, comecem a servir à humanidade, pelo menos a partir de agora. O serviço é mais importante que os cânticos devocionais e outras práticas espirituais. As mãos que servem são mais santas que os lábios que oram. Divino Discurso de 1º de janeiro de 2004. Então, com essa introdução, vou falar um pouco sobre os nossos serviços, que foram, digamos assim, inspirados justamente no projeto Sai 100. No ano passado, eu acredito que foi em fevereiro, nós recebemos o projeto Sai 100, ainda em espanhol, né? Depois foi traduzido para o português, mas já em fevereiro, quando nós recebemos, pensamos, bom, vamos logo nos movimentar, tanto faz espanhol, português ou inglês, vamos pensar o que é que nós podemos justamente fazer de algum serviço para essa grande ocasião dos 100 anos do advento do nosso querido Avatar. Então, parabéns aí ao nosso irmão Suresh Govind, né, por essa iniciativa. Aqui são, como o Ademar já falou, né, a iniciativa eram 7 programas de expansão ao público e 5 programas de fortalecimento interno da organização. E então nós fomos ver que tipo de programas ao público, né, nós poderíamos já começar a, digamos, verificar uma oportunidade de elaborar algum projeto nessa área. Então, o primeiro, justamente, são as oficinas de bem-estar mental. O segundo, adoção ou apoio comunitário, que é esse trabalho que a Ademar, né, está fazendo, Centro Sai de Natal. A expansão dos programas de educação Satya Sai, valores humanos, que depois eu gostaria até de conversar à parte sobre isso, considerando que nós temos várias ações nesse sentido, mas que são todas ligadas ao núcleo do Instituto Satya Sai, né, de Fortaleza. A plantação de árvores, o acampamento de saúde médica, né, o PACPAM, os programas, né, de também valores humanos, né, adoção de escolas, reforço escolar e os encontros públicos. Então, logo que nós conversamos sobre isso no Centro SAI,
coincidentemente, ou incidentemente, uma das dirigentes da área de devoção, ela nos falou sobre essa necessidade desses nossos irmãos que estão em tratamento do HIV. Ela tem uma amiga que é assistente social, trabalha nesse hospital distrital Gonzaga Mota, que a gente chama até de Gonzaguinha, e ela conversou com ela, dizendo que havia 10, um deles é inclusive uma família, que estão nesse tratamento, mas que nós não poderíamos entregar as cestas diretamente a eles, né? Porque ela disse, inclusive, para vocês terem uma ideia, que existe assim um preconceito tão assim sério contra eles, que até para eles receberem os medicamentos, porque a cada 3 meses eles vão no hospital receber os medicamentos, tem que ser dentro de uma sacola de plástico, aquele plástico fosco, porque para as pessoas não verem que tipo de medicamentos eles estão levando, porque realmente há um preconceito ainda muito grande, às vezes eles perdem trabalho por causa disso, e então ela pediu para essas cestas serem entregues a cada 3 meses, que é a data em que eles vão, né, receber os medicamentos. E nós temos feito isso desde março, quer dizer, soubemos do programa em fevereiro e imediatamente já chegou, né, essa oportunidade impressionante, viu? E logo em seguida também nós pensávamos ir na comunidade. Aí, poucos dias depois, uma amiga, ela faz um trabalho nessa comunidade em Pindoretama, que é um município que fica a uns 60, 70 quilômetros aqui de Fortaleza, e que queria fazer um trabalho com gestantes dessa comunidade e gostaria muito de levar o programa de EVH, pelo menos a harmonização e outras, outras estratégias. E então fizemos essa parceria, a associação se chama Ritmo do Amor, e esses encontros, o ano passado todinho, foram encontros mensais. Então, esses 2 projetos já começaram justamente no mês de março, né? Foi impressionante, né? Das cestas básicas e lá na Pindoretama. Aqui, inclusive, recebi, assim, uma... Quem cria todos esses cartazes é a minha neta, né? A minha neta que ama muito Sai Baba. Ela foi comigo para a Índia naquele ano de 2009, quando o Brasil se apresentou. Naquele ano eu fui 2 vezes. Fui em julho para a apresentação do Brasil e voltei para o Natal, né? Levando-a. Ela estava nessa época com uns 12 anos, mais ou menos, né? E então, sempre que nós queremos, a área dela, ela é formada em psicologia, mas também tem muita criatividade. Quando eu digo, tem que fazer um cartaz aí para Sai Baba, na hora, viu? Ela... Então, aqui foi a primeira entrega. Como eu disse para vocês, nós não podemos ir ao hospital, então nós temos que entregar à doutora Catarina, que é assistente social. Ela recebe as cestas básicas e leva. Aqui, essa loura de cabelo comprido é a Sueli, que é justamente amiga da doutora Catarina, foi ela que deu a ideia, e a nossa amiga Cissa, que é na outra foto, coordenadora de serviço. Que a primeira entrega, né, já foi feita no próprio mês de março, outra entrega aqui, a cada 3 meses a gente fazia entrega. Esse ano já foi feito essa no dia 4 de março, né? E agora, no início do mês, dia 3 de março, nós fomos, e na ocasião, inclusive, porque
no final do ano, ela pediu, olha, por favor, tragam alguma foto de Saibaba, alguma coisa, porque eles ficam perguntando, que organização é essa que está dando as cestas e tal, que a gente não queria aparecer, né? Mas ela disse que eles ficavam perguntando. Então, a gente mandou imprimir o cartaz em um tamanho bem grande, A3, que ela disse que ia colocar lá na sala dela, no hospital, onde ela faz a entrega das cestas, né? E nós, no final do ano, fizemos o cartãozinho de Natal também, com foto de Saibaba, e agora nós fomos fazer essa entrega, levamos de presente para ela o livro Saibaba, o Homem dos Milagres, pelo menos para ela conhecer, né? Que ela disse que não sabe nada sobre ele, a Catarina, e também imprimimos esse cartãozinho com frases de Swami, mensagens dele sobre o serviço. Eu vou mostrar para vocês. Aqui à frente, colocamos cada cesta básica foi com um cartão desse. Aqui à frente, né, a mensagem dele sobre serviço, para que eles conheçam também a mensagem, né? Não só recebam o alimento, mas também conheçam a mensagem. E aqui, não vou ler por causa do tempo, né? Bom, e o outro projeto, como eu falei, havia essa proposta no projeto SAI 100 de expansão dos programas Satya Sai de Educação e Valores Humanos para as comunidades, e então nós fizemos a parceria com essa associação que se chamava Dança Solidária e depois foi mudado para Ritmo do Amor, e o projeto se chama Projeto Florescer. O cartaz foi esse, né, que criamos na ocasião, no mês de março. Então, algumas fotos, né? Aqui, a Adriana, que é a nossa coordenadora de educação e também é vice-coordenadora da região Nordeste 2, a Cissa, que é a coordenadora de serviço, e a Diana, que justamente é a presidente dessa associação, né? Ritmo do Amor. Esse ano houve fizeram muitas reuniões e, ao final, a Diana achou melhor que esse projeto não ficasse só restrito às gestantes, mas que também acolhesse toda a comunidade, não é? Porque as gestantes eram poucas, 2, 3, 4, e quando tinham bebê já não participavam mais. E outras pessoas, essa decisão que ela teve foi muito interessante, porque estão indo várias pessoas da comunidade, né, de idades diferentes, e participam desses encontros, que sempre tem a palestra e tem vivências também de EVH. Então, agora os encontros são bimestrais, aos sábados à tarde. E o item, a proposta número 5, né, do projeto SAI 100 são os acampamentos de saúde médica. Então, no ano passado, já em setembro, nós tivemos a oportunidade, porque aqui em Fortaleza nós chamamos o PACPAN de Amor em Ação, né? Então, esse foi o 12º, e foi justamente no mês de setembro, como uma oferenda especial para o nosso querido Saibaba de Shirdi. E então, foram várias ações, como tem aqui no cartaz, né? Atendimento médico, com fisioterapia, pré-atendimento, tomada de pressão e tal. Esse projeto ele foi realizado no Centro Espírita de Fortaleza, a Sociedade Espírita de Fortaleza, onde já há vários anos, tanto a Marta Cunha, irmã do Roberto, que faz parte do Centro SAI também, e a Lousane Feitosa, que faz parte da
do nosso núcleo de EVH aqui de Fortaleza. E então elas têm uma reunião de estudo do Evangelho semanal com essas idosas, são cerca de 60 idosas. E toda segunda-feira pela manhã tem esse encontro. E antes era no outro local, e já há uns 2 anos que se mudou aqui, depois da pandemia, se mudou para esse centro espírita, que fica próximo também aqui ao Centro Sai de Fortaleza. É impressionante como tudo, não é? Como o Swami vai resolvendo tudo. Então, nós, quando o Roberto sugeriu, disse, Inês, vamos fazer um acampamento? Vamos fazer. Aí falamos com a presidente do Centro Espírita, ela ficou muito feliz, porque lá, é claro, como todo centro espírita, tem também atendimento a pessoas em situação de rua. Para vocês terem uma ideia, eles têm no muro da Sociedade Espírita, eles têm uma geladeira. A geladeira, a frente dela, a porta dela fica para a calçada, para justamente que quem quiser comer, abre a porta da geladeira, tira o que tem ali e leva, né? Então, é aberta assim, ao público. E tem um bazar também de roupas que eles doam. É um trabalho muito bonito que eles fazem lá. E então receberam assim com muita alegria. Nós atendemos não só essas idosas, mas também as outras pessoas assistidas pela Sociedade Espírita de Fortaleza. Foi no dia 23 de setembro, de 8 às 12. Teve aqui, olha, Sociedade Espírita de Fortaleza. Essas fotos de pose, é claro, nós não mandamos para a organização SAI, estão aqui justamente que eu queria que vocês conhecessem. Nessa foto de baixo, está justamente do lado esquerdo a Regina, que é a presidente, né, da Sociedade Espírita. Aqui esses jovens são da família do Roberto, fazem curso superior de fisioterapia, massoterapia e tal. Aqui é a área da beleza, né? Cabeleireiros, manicures, todas voluntárias, né? Aqui também a oficina dada pela nossa querida Elci, a oficina de reciclagem, que é expert, viu, Pedro, nessa área de reciclagem. Um entusiasta. E o lanche que foi servido foi justamente pizza vegetariana com suco de caju também, né? Aqui é a nossa faixa e o grupo todinho, né? Amor em Ação. Esse foi o de setembro. Demos um certificado de participação para todas as pessoas, agradecendo, né, a amorosa colaboração. E no verso do certificado, todo o serviço que foi ofertado, né? Consultas médicas, pré-atendimento, tudo, né? Inclusive, nesse primeiro, todas as fatias de pizza que não foram consumidas ficaram lá na geladeira da Sociedade Espírita, bem como as caixinhas de caju, né? E aqui, bom, e então quando foi em março, eu acho que foi março, né? Roberto, Inês, que tal a gente fazer outro Pacpan? Aí eu digo, bom, ótimo, em maio, dedicado à nossa querida mãe Exuarama, né? Que o dia dela é 6 de maio. Então, assim foi feito, né? Aqui o novo cartaz também foi feito pela Ana Clara, pela minha neta, e vocês veem a foto. Nós colocamos essa faixa bem grande, Feliz Dia das Mães, que era o mês das mães. Antes de iniciar os atendimentos, tem essa acolhida nesse salão, ficamos todos lá, é feita uma harmonização, depois sempre se canta aquela oração de São Francisco, né? Aqui é o atendimento,
o pré-atendimento, aliás. E dessa vez nós contamos com 2 funcionários, uma voluntária trouxe 2 funcionários da farmácia Pague Menos, que esse enfermeiro, ele fez não só a medição da pressão arterial, mas ele também fez a medição de glicose e tal, peso, tudo. Aqui o atendimento médico dado pelo Roberto e por 2 moças também da família dele, que são concludentes de medicina. Que também a família toda é ligada, né, à medicina. Aqui a farmácia, a senhora que cuidava, né, da distribuição dos medicamentos, e aqui a oficina de reciclagem, que é a oficina de beleza, cabeleireiras, manicures e tal. A distribuição das pizzas, né? A pizza já vinha cortada, colocava para entregar, era entregue de 1 a 1. A Marta Cunha, que se encarregou disso, né? A irmã do Roberto. O esposo dela e o sócio, que são eles quem fazem a doação das pizzas, né? Pizza vegetariana. Aqui, a área da recepção, é onde nós entregamos os crachás para todos, o lencinho, o lenço distintivo e as fichas para os atendimentos. A primeira foto que foi feita com a parte da turma, a nossa querida irmã Elci não estava bem, por sinal, ela está hospitalizada já há 2 semanas, né? E teve que sair mais cedo, às 11 horas, 11h30. E aqui o grupo completo, né? Todos os voluntários, tanto do Centro SAI, como também lá da Sociedade Espírita. Também fizemos o certificado de participação a todos, né? E colocamos atrás todos esses, tudo que foi distribuído, atendido e tal. E nós, em cada certificado desse, nós colocamos um cartãozinho, frente e verso, né, com mensagens de Sai Baba sobre o serviço. Assim, cada pessoa que participou guarda, né, aquelas mensagens dele. Eu vou ler aqui, como é que está o tempo? Dá para ler? Já passou, né? Todo o serviço que temos que prestar ao longo da vida é de Deus. Nenhum pode ser chamado de nosso. Você deve cumprir todo o seu dever consciente de que ele é de Deus e então o Senhor onipresente cuidará dos resultados. Satya Sai Baba. E como cuida, viu? E no verso colocamos a foto de Shwarama, já que justamente foi oferecida a ela, né? Então, e colocamos essa mensagem sobre a organização SAI, para justamente o pessoal também da Sociedade Espírita de Fortaleza, porque o ano passado eles ficaram muito felizes, né? Nós ainda não entregamos a eles os certificados, porque a Marta Cunha não está bem de saúde, a gente está esperando que ela se recupere para marcar o dia da entrega. E eles ficaram muito felizes em participar. Eu me lembro que teve um dos senhores que ele disse assim, meu Deus, eu nunca participei de uma ação tão tranquila, tão suave, correu tudo tão bem, aquela amorosidade e tal. Ele ficou assim entusiasmado, né? E quando a gente fez a entrega, aproveitou e leu essas mensagens, né? Cada um deles leu uma das mensagens de Swami sobre o serviço. E agora, mais uma vez, nós resolvemos colocar isso sobre essa mensagem sobre a organização para eles conhecerem um pouco mais, né?
E o principal objetivo da organização Satya Sai, que vocês devem ter sempre presente, é ajudar o homem a reconhecer a divindade inerente nele. Assim, é seu dever enfatizar o uno, experimentar o uno em tudo que façam ou digam. Não deem nenhuma importância às diferenças de religião ou seita, cor ou nível social. Tenha o sentido de unidade permeando cada um de seus atos. Om Sairam. E assim, Om Sairam, eu ofereço esse serviço aos pés de lótus de nosso divino e amoroso Pai, Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Om Sairam. Obrigado, Inês. Muito lindo. Algumas pessoas já tiveram que sair, porque o horário planejado era terminar 4h30. Algumas pessoas É, tiveram que sair. 10 minutos de... Ah, mas tá ótimo. Acho que foi muito bom. Ademar, se você quiser falar alguma palavra para encerrar. Queria depois, viu? Ah, Só conversar com... Depois a gente conversar como é, porque nós fazemos um trabalho, por exemplo, com a comunidade lá em Paripueira. Sexta-feira passamos o dia lá, né? Fica uns uhum. 120 quilômetros daqui, levando a formação de educação em valores humanos para professores e também colaboradores de uma associação que mantém uma escola de reforço para 133 crianças. E ainda tem um núcleo chamado Mãos que Encantam, que é formado por 30 artesãs. Então, nós estamos não só formando esses professores e todos os colaboradores no programa de EVH, como sexta-feira à tarde nós iniciamos um projeto que nós chamamos Tecendo a Vida com os Valores Humanos, porque como elas são artesãs, né, elas fazem coisas lindas, viu? Com labirinto, crochê e tudo. Então, e levando também os valores humanos, a educação e valores humanos para elas, né? Quer dizer, levando para a comunidade. Mas é um trabalho do Instituto. Aí eu digo, eu sei que o Mas Instituto tudo é faz parte organização, da educação, tudo faz é parte da organização educação. sai. Então, depois eu vou incluir isso daí também, viu? Muito bem. É, Tairã. Ademar, você quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? O microfone fechou. Abriu e fechou. Agora. Estou muito feliz com esse trabalho nosso e agradecer a Inês, que, que ela falou que aqui é grandioso. Grandioso são vocês. É fantástico. É fantástico o trabalho de educação em valores humanos. E eu digo, como é que uma senhora já com mais de 80 anos aguenta tanta coisa com os irmãos Fortaleza? Então, nós só devemos parabenizar o trabalho excepcional que vocês fazem. E a Pedro também meu agradecimento, porque foi muito bom essa participação dele, explicando o projeto Sai 100, a gente plantar árvores. A gente está pensando em fazer um projeto nesse sentido, ninguém sabe ainda como, vamos ver as necessidades, mas tudo indica que em 2025 nós teremos algo nesse sentido. Então, nós só tenho a agradecer também a Fernanda, que nos apoia sempre, sempre, sempre. E boa tarde, minha irmã querida. Tudo de bom para você. Muito obrigado. E aqui nós estamos, né, à disposição de qualquer pessoa que precisar de ajuda. Se eu não puder, eu peço a Inês, eu peço a Fernanda, eu peço a qualquer um dos nossos irmãos, de maneira, a nossa irmã aí é Goiás, né? É Goiás? Não, é Mato Grosso, é Mato Grosso. Ah, é. Nossa irmã.
Então, a gente unidos, a gente somos muito mais, né? Como diz Swami. Essa unidade que Swami fala. Eu sempre falo no centro que a unidade é uma das coisas mais importantes da nossa organização. O que adianta um grupo estar sempre polemizando para quê? Quando o Swami fala que por trás tudo é ele, nosso serviço é dele. Então, nós que agradecemos participar dessa organização criada por nosso avatar. E que no Brasil ela é tão bem cuidada que eu fico me perguntando todo dia como a gente está aprendendo através da organização, que coloca tantos ensinamentos de Swami para nossas vidas. Eu sempre digo aos amigos que querem conhecer Sai Baba, eu mando o pensamento. E Ney manda muitos pensamentos bons para mim também. Basta que a gente reflita todos os dias sobre o pensamento de Sai Baba para a gente se transformar. Agradeço a Swami por tudo. Então, quero me despedir de vocês, me colocando à disposição. Om Sei Sairam. Sairá, muito obrigada, Demar. Lembrando que Giovana, que é a coordenadora de expansão, também esse projeto Sai 100 tem a ver com a área dela, né? Então, se alguém tiver também interesse de fazer um encontro público ou fazer alguma atividade de passeata de valores humanos, enfim, tem várias formas de atuar nesse comitê de expansão e podem entrar em contato também com o Giovanni para pegar mais informações. Então, vamos encerrar pedindo que todo esse amor, toda essa inspiração que a gente sai daqui dessa oficina, que ela possa se expandir para todos os seres, né? Então, que todos os seres, em todos os mundos, sejam felizes e bem-aventurados. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Sairam.